A Deus, amém? Amém. Banda abençoada, esse louvor abençoado que edificou as nossas almas, as nossas vidas. Glórias a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, também receba o nosso abraço. Falando pelas redes sociais, nós temos alguns pedidos aqui que nos chegou para nós orarmos pelas famílias que estão sendo assoladas, famílias que estão precisando de uma oração. Família de José e Isabela, a família da Pâmela Cristina, a família da Catiana e Simas. Então vamos levar o nosso pensamento até o Senhor e vamos colocar essas famílias na presença de Deus, para que Deus venha entrar e venha abençoar e venha derramar das suas ricas bênçãos. Senhor, aqui, Senhor, está chegando, Senhor, a nossa presença, Pai. Essas famílias, Pai, que vieram até a igreja pedir uma oração, Pai, suplicando para que Tu venhas trabalhar, para que Tu venhas atuar nessas famílias, Pai. Eu coloco, Senhor, cada uma, Senhor, na Sua presença, Pai. Tu conheces, Senhor, Tu sabes, Senhor. Senhor, o nome, o endereço, Senhor. Senhor, o número da casa, Pai. Desses nomes, Senhor, que foram citados aqui, Pai. Por isso agora, Pai, eu peço, Pai, envia, Senhor, o Seu Santo Espírito, Senhor, para dar a vitória, Senhor, para consolar, para transformar, Senhor, vida, Senhor, em cada endereço de cada família citada aqui, Pai, para que haja, Senhor, uma providência, Senhor, para que haja, Senhor, uma transformação, para que haja, Senhor, um renovo, Pai. É que eu peço no nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias. Vamos para a palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. Melhor, irmãos, capítulo de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 19. Glórias a Deus. Versículo 28 em diante. Glórias a Deus. Amém? A palavra nos diz assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo e ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nós já te adoramos, Pai, através dos louvores, Pai. Agora é o momento de ouvirmos a Sua palavra, Pai. Então abre, Senhor, o nosso coração, Pai. Nos dá entendimento, Pai, da Sua palavra, Pai. Porque na Sua palavra está a verdade. E quando nós conhecemos a verdade que está em Cristo Jesus, nós somos transformados, nós somos renovados. E nessa noite, Pai, nós queremos ouvir a Sua palavra, e que ela entre, Senhor, em nosso coração e produza mudança, produza transformação, que eu peço e agradeço no nome de Jesus, amém. A igreja pode tomar assento. Glórias a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela diz que Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. Então nós compreendemos que toda a palavra
ela se refere a Jesus Cristo. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Desde lá de Gênesis até Apocalipse, ela tem só uma mensagem: Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador de nossas vidas. E nós podemos ver através de simbologias, através de homens que foram usados grandemente por Deus e que tipificavam já Jesus Cristo lá no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. Então nós vamos ver lá em Gênesis, Deus já trabalhando através de Jesus Cristo. Nós vamos lá ver em Êxodo que Deus usa um homem chamado Moisés para libertar o seu povo que estava cativo, que estava escravizado. Moisés já tipificava a Jesus Cristo, libertando o seu povo, libertando a sua igreja. Logo em seguida de Moisés, veio um homem chamado Josué, o capitão, aquele que dirigiu o povo, aquele que conduziu o povo para a terra prometida, tipificando Jesus Cristo também, nos conduzindo para a terra prometida. Então toda a palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Toda a palavra de Deus, ela fala de Jesus Cristo. E nós vamos ver nos salmos, salmos maravilhosos, salmos grandiosos, salmos messiânicos. Nós vamos ver através de Isaías, o profeta messiânico. E falando de salmos, nós vamos ver uns salmos que fala de um Jesus que ia ser crucificado. O salmo de número 22. Esse salmo de número 22 é conhecido até como o salmo da cruz, porque ele começa dizendo assim: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Tipificando Jesus Cristo na cruz, quando ele bradou ao Pai, quando ele estava recebendo a carga dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. E Deus naquele momento tinha se afastado, tinha virado as costas para Jesus. Por quê? Porque Deus não compactua com o pecado, e Jesus estava recebendo toda a nossa carga. Ou esse salmo que fala que onde ali homens repartiam as suas vestes com sorte. Esse salmo também fala de um Jesus que sofreu na cruz, aonde o seu coração teve vários infartos, que o salmo ali diz que ele derreteu como se fosse cera. E nós vamos seguindo a palavra, ela vai falando desse Jesus, até que aqui João, ele relata a crucificação de Jesus. E parece que quando chega nesse momento aqui, aonde que Jesus brada, aonde que Jesus grita, está consumado, e entrega o seu espírito. Parece que nós vemos um Jesus derrotado. E é assim que o nosso adversário enxergou. É assim que o nosso adversário viu. Que quando Jesus entregou a sua vida lá na cruz, ele viu que ele tinha conseguido a vitória. Mas nós vamos ver, através dessa palavra que Jesus pronunciou aqui, está consumado. Que quando Jesus deu esse berro, foi a maior derrota que Satanás podia ter. Porque quando Jesus falou, está consumado, 3 coisas importantes aconteceu para a nossa vida. 3 transformação grandiosa ocorreu em nossas vidas. A primeira dela
com o grito: está consumado. E ele entregou o seu espírito. Quando ele disse: está consumado, ele quis dizer que ele venceu a morte. Ele quis dizer que a morte não tinha mais domínio. E o que nos levava à morte? Os nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas. Mas como eu falei, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Ali ele venceu a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus venceu, se entregando lá naquela cruz. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: ó morte, onde está o seu guilhão? Ó morte, onde está a sua vitória? Como eu falei, quando Jesus entregou e deu esse grito de estar consumado, a gente pode fazer uma analogia que com certeza o inferno se transformou numa grande festa. Nós podemos fazer uma analogia que lá começou a rolar músicas, lá começou a ter uma cervejinha, ter uma carne, ter um churrasquinho ali para estar comemorando a sua vitória. Mas de repente Satanás olhou e viu uma luz, uma pequena luz, e aquela luz vinha em direção dele. E Satanás dizia: epa, alguma coisa está errada, porque aqui não é lugar de luz, aqui é lugar de trevas. Mas aquela luz foi crescendo, aquela luz foi vindo ao encontro de Satanás. Aquela luz era Jesus indo ao encontro de Satanás e tomando da mão dele a chave da morte e levando consigo os cativos. Então, esse grito, está consumado, representa Jesus vencendo a morte por nós. Porque todo aquele que crê em Jesus passou de ser chamado criatura para ser chamado filho de Deus. E a morte já não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Ah, mas nós vamos morrer. Sim, se Jesus não vir, nós vamos passar pela morte. Mas na morte nós vamos ressuscitar para a vida eterna, porque Jesus venceu por nós. Jesus venceu por nós. E o segundo benefício que nós vemos através dessa palavra, está consumado, em Mateus capítulo de número 27, versículo 51, diz que quando Jesus entregou o seu espírito, quando Jesus bradou: está consumado, o véu que separava o templo lá em Jerusalém, diz que se rasgou de alto a baixo. E essa época era a época de sacrifício, era a época dos sacerdotes estar ali sacrificando, porque simbolizava a Páscoa, o cordeiro pascual que foi entregue para que ele saísse da escravidão lá no Egito. Então eles faziam essa festa, mas nesse momento a palavra do Senhor diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E o que significava esse véu? Esse véu, ele estava no tabernáculo, ele estava no templo. Ele significava que somente o sumo sacerdote, depois dele se purificar, depois dele ter um preparo todo,
ele entrava nesse lugar que se chamava o Santíssimo Lugar. E ali ele levava o sacrifício para oferecer para o Deus. Então nós não tínhamos acesso, somente o sacerdote. Mas com o grito está consumado, este véu se rasgou. E agora nós temos livre acesso para com Deus através de Jesus Cristo. Porque esse acesso nós perdemos lá no Jardim do Éden. Porque quando Deus criou o homem, quando Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, quando Ele botou ele lá naquele jardim para cuidar, tinha uma condição: ele não desobedecer a Deus. E essa desobediência tinha como ele não comer a árvore do fruto, o fruto da árvore. E o homem desobedeceu, o homem não conseguiu manter a obediência a Deus, influenciado por Satanás. Ele foi, tomou e comeu daquele fruto. Ali rompeu-se, ali se colocou o véu que separou o homem de Deus. Porque antes de o homem desobedecer, a palavra de Deus diz que na viração do dia, Deus vinha e conversava com o homem. Deus trocava uma ideia com o homem. Mas depois da desobediência, se colocou o véu, e o homem não tinha mais acesso. Mas Deus já tinha preparado tudo. Deus já tinha estabelecido tudo. E Ele sabia que esse véu ia se romper quando o seu filho fosse morto lá naquela cruz. Então quando Ele bradou, está consumado, rasgou-se o véu, e agora nós temos acesso direto ao Pai, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ponte para nós chegarmos até o Pai. Então hoje nós temos o privilégio de chegarmos até a igreja, nos prostrarmos, orarmos para Deus, falar pessoalmente com Deus. Hoje nós temos o privilégio de chegar na nossa casa, se trancar no nosso quarto e ter uma comunicação direta com Deus. Privilégio que lá no Antigo Testamento eles não tinham. Eles tinham que ir até o sumo sacerdote, para o sumo sacerdote ir até a Deus. Hoje nós temos esse grande privilégio, porque o véu se rasgou. A separação que havia do homem de Deus não existe mais, porque Cristo deu o nosso grito de vitória. Porque gritou: está consumado. Então rasgou-se o véu. Agora nós temos uma intimidade tão grande com Deus, nós temos uma comunhão tão grande com Deus, que nós podemos chegar a Ele e dizer assim: Paizinho querido, Paizinho amado. Nós temos uma intimidade, uma comunhão tão grande com Ele, que nós podemos chegar perante Ele e rasgar o nosso coração, colocar para Ele as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias. Nós podemos chegar para Ele e colocar as nossas necessidades. Nós podemos encontrar nele um socorro bem presente na hora da angústia, porque nós vamos até Ele. Não tem mais separação, não tem mais divisão, é nós e Deus. Então o benefício desse grito, está consumado, é que o véu se rasgou. E outro benefício que está ainda por acontecer, o Jadson já falou alguma coisa aqui, que depois desse grito, está consumado. Se nós continuarmos a ler ali João, nós vamos ver
que Jesus Cristo foi tirado daquela cruz. Ou seja, agora a cruz está vazia. E a cruz vazia significa a nossa liberdade. E botaram Jesus Cristo num túmulo. E a palavra do Senhor diz que na manhã seguinte foram algumas mulheres para terminar de fazer o embalsamento de Jesus, porque foi feito tudo muitas as peças. Mas quando aquelas mulheres foram caminhando até onde estava aquele túmulo, elas iam falando entre si, mas foi colocada uma pedra muito grande. Como é que nós vamos poder remover essa pedra? Mas quando elas chegaram lá, para a surpresa delas, aquele túmulo estava vazio, aquela pedra já não estava mais na abertura do túmulo. E quando elas entraram naquele túmulo, elas encontraram aquele túmulo vazio. E elas voltaram correndo e falaram para os discípulos, para os apóstolos: oh, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. E os apóstolos foram correndo. Pedro saiu disparado, João saiu disparado. E João saiu tão disparado que ultrapassou Pedro e chegou lá e olhou para dentro e viu que estava vazio. E Pedro veio logo em seguida e já todo afoito, tudo agoniado, entrou naquele túmulo e lá pôde observar que estava realmente vazio. E Pedro, quando entrou, encontrou o lenço que cobria o rosto de Jesus dobrado em cima, aonde foi colocado o corpo de Jesus. O grito de está consumado, ele tornou esse túmulo vazio. E o lenço dobrado significa que ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para resgatar a sua igreja. Porque, como eu falei, ele venceu a morte. Nós temos acesso diretamente a ele. Nós temos acesso diretamente ao Pai. Agora só falta ele voltar a buscar a sua igreja. O túmulo está vazio. Não se encontra nem o resto de Jesus, nada lá. Porque se a gente for no túmulo dos grandes homens que morreram, que levantaram grandes religiões, tipo Maomé, nós vamos lá em Meca, nós vamos encontrar os restos mortais de Maomé. Se nós formos, se não me engano, na Índia, nós vamos encontrar os restos mortais de Buda. Mas se nós formos no túmulo de Jesus, nós vamos encontrar ele vazio, porque ele disse que vai voltar, vai retornar para buscar a sua igreja. Então, quando ele disse está consumado, quando ele entregou o seu espírito, não foi uma derrota, mas foi a nossa vitória, a nossa transformação de vida, o nosso renovo, a nossa redenção, porque ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço, por isso é que o túmulo está vazio. É por isso que ele, depois disso, ele ainda andou por 40 dias, cerca de 40 dias aqui na terra, instruindo, dando as últimas instruções para os seus discípulos. E lá no livro de Atos, nós podemos ver que ele instruiu aos discípulos a ficar, a permanecer, a ser revestido pelo Espírito Santo e sair falando para todas as nações, para todos os povos, o que representava o grito, o que representava a ressurreição deles. E ele subiu aos céus e ele falou que ele ia retornar.
ele ia voltar. E quando ele estava subindo, que os apóstolos estavam olhando para o céu, vieram 2 anjos e disseram: do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Ou seja, ele vai voltar nas nuvens para buscar a sua igreja. Ele vai voltar e buscar a sua igreja, a sua noiva amada. Então se prepare, igreja, se prepare, porque Jesus vai voltar ainda nessa geração. Ah, pastor, tu está bem-vindo. Que Jesus vai voltar nessa geração. Jesus vai voltar nessa geração. Jesus vai voltar na sua geração. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não pode voltar lá nas nuvens, mas ele pode voltar quando nós fecharmos os nossos olhos. Eu estou com 50 anos já, ou seja, eu já vivi 2/3 da minha vida. Eu tenho praticamente 1/3 para viver. E nesse 1/3 eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar a todo dia me colocando na presença de Deus, todo dia negando os pecados. Todo dia vem tentação, todo dia vem dias ruins, dias maus, e eu tenho que estar ali me negando, porque eu sei que Jesus pode vir me buscar a qualquer instante. Eu sei que Jesus pode vir me buscar até com o coronavírus. Mas não importa se você morreu com corona ou se você morreu de uma morte natural. Importa é que você vai estar com Cristo. Importa é que você vai estar na glória. É isso que é importante. É isso que é verdadeiro, é isso que é real para nossas vidas. Um Jesus que vai vir nos buscar, resgatar a sua igreja. Então está consumado, irmão. Tudo já está pronto, tudo já está preparado. Jesus falou que precisa a última pessoa ouvir o nome de Jesus. Não precisa se converter, mas ele tem que ouvir o nome de Jesus. Mas se Deus quiser, ele pode estralar o dedo e se levantar uma multidão, milhares de pessoas evangelizando, entrando nos países que estão fechados, e ali o nome de Jesus ser proclamado, o nome de Jesus ser falado. Eu vi uma pregação de um homem, de um pastor, que ele chegou e foi fazer um evangelismo no Chile. O Chile era um país fechado para o evangelho. E ele conseguiu uma autorização para fazer uma campanha evangelística num estádio lá no Chile. E diz que aquilo ali foi um movimento que começou a correr pelo país todo. Mas como uma campanha evangelística num país que era fechado para o evangelho, e uma rede de televisão se interessou e foi lá fazer a cobertura, e diz que tinha uma faixa bem grande escrito Jesus Cristo, e o cinegrafista estava ali filmando, e o pregador começou a pregar a mensagem, começou a falar de Jesus Cristo, um Jesus que transforma, um Jesus que renova. E de repente aquele cinegrafista levou a sua câmera até aquela faixa. E naquele momento diz que bateu um vento, e a faixa ia e voltava com o nome Jesus. E o cinegrafista filmando ali. E de repente aquele cinegrafista foi cheio do Espírito Santo. E diz que ele começou a clamar. Ele começou a dizer Jesus, 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 em espanhol.
Diz que ele largou a sua câmera no chão e se prostrou e começou a clamar por Jesus. Enquanto isso, a câmera filmava o nome de Jesus indo e vindo, a nação do Chile toda assistindo, a nação de Chile toda vendo o nome de Jesus no ar. Então, para Deus é muito fácil Ele entrar em qualquer nação, em qualquer lugar. Então, igreja, se prepare. Igreja, esteja atento para os sinais, porque tudo está consumado, tudo está preparado. Jesus já preparou tudo, Jesus já fez tudo. O poder, a autoridade está na mão dele, não está na mão de Satanás, está na mão de Jesus. Jesus é autoridade, Jesus é que manda, é Jesus que vai vir buscar a igreja. Vamos se colocar de pé nesse momento. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pai, nós sabemos, Pai, que quando nós somos o desobediente, lá no Jardim do Éden, toda a raça humana, ela sofreu as consequências. Houve um desacerto em todo o cosmos. A palavra do Senhor diz que começou a crescer ervas daninhas. E a própria palavra de Deus diz que a própria natureza geme, a própria natureza ela anseia pela volta de Cristo. Porque tudo saiu do plano original, mas está muito próximo de tudo voltar ao original, tudo voltar de como Deus realmente queria que o homem fosse um adorador. De tudo como Deus queria que o homem fosse, sem preocupação, sem angústia, sem aflição. Igreja de Jesus Cristo, se prepare a cada dia, não deixe se levar pelo que o nosso inimigo tenta lançar em nossas mentes, mas viva a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, se desperte para a palavra de Deus, conheça a verdade, e a verdade vai transformar, vai renovar as nossas vidas, e a verdade está na palavra de Deus, a verdade está em Jesus Cristo. Se a verdade está em Jesus Cristo, a verdade está na palavra, porque Ele é o início e é o fim. É aquele que fez tudo por nós, é aquele que se revelou por nós, é aquele que deixou a sua glória, deixou a sua majestade e se fez homem por nós. Então está próximo dele voltar. Vamos adorar. Olha como Ele te ama. Olha como Ele te adora.
Declare, igreja, Ele me ama. Ele me ama. Se sinta amado agora pelo Senhor. Se sinta abraçado pelo Senhor. Já está desanimado. O recado que eu te dou:
não só para você que está nos vendo pela rede social, mas para a igreja. Arrependa-se e volte para Jesus, porque o melhor lugar para nós estarmos é aos pés de Jesus. Jesus já falou: Marta, Marta, Maria escolheu o melhor lugar, que é estar na minha presença, estar na presença de Deus, estar na presença de Jesus, é o melhor lugar que nós podemos estar. Por isso eu falo: igreja, igreja, volte-se para Deus, volte-se para Jesus. Desperta, saia desse marasmo e volte a buscar a Deus, como no primeiro amor, como no primeiro encontro, quando você teve um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo, que para tudo era Cristo. Você levantava, você respirava Jesus, você ia dormir respirando Jesus. Jesus era tudo na sua vida. Ei, igreja, começa a despertar, começa a se levantar, porque a nossa vitória está próxima, porque tudo está consumado, tudo está realizado, tudo já foi executado. Falta muito pouco, falta pouco, igreja. Então desperte, desperta. Oh Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Aleluias, glórias a Deus. Amém, igreja. Glórias a Deus. Nós não precisamos fazer mais nenhum sacrifício. A nossa única função é espalhar o amor de Deus. A nossa única função é levantar as nossas mãos e adorar. Como falas, ó louca mulher, assim Jó falou para sua esposa quando ela pediu para que ele amaldiçoasse Deus e morresse. Como eu posso amaldiçoar um Deus que foi tão bondoso? Como eu posso amaldiçoar um Deus que foi tão grandioso na minha vida? Jó quis dizer isso. E Jó levantou a mão e adorou a Deus na sua maior dificuldade, a hora que ele tinha perdido tudo. Ele tinha perdido filhos, ele tinha perdido riqueza, ele tinha perdido tudo, a sua saúde, mas ele levantou a mão e glorificou a Deus, exaltou a Deus, porque ele sabia que o Redentor dele vivia, ele sabia que o Redentor dele não ia deixar ele na mão, o Redentor dele ia transformar a vida dele. Igreja, na sua maior dificuldade, levante a mão e adore ao Senhor e glorifique ao Senhor, porque é Ele que tem cuidado de vós. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Amém, igreja. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluias. Vamos para casa agora, abençoado debaixo da graça de Deus. E vá para casa com essa palavra no coração: está consumado. Tudo já foi feito. Só vá para casa glorificando e adorando a Ele. Se amanhã você tiver que levantar para enfrentar aquele teu chefe chato, aquele teu chefe que talvez seja teu, vá para o seu serviço glorificando e louvando a Deus, que você vai ver a diferença que vai ser
na sua vida e no seu dia a dia. Glorifique a Deus, exalte a Deus a todo momento, a todo instante, porque é Ele que cuida de vós. Amém? Glórias a Deus. Lembrando, irmãos, terça-feira nós temos a nossa terça do ensino. Está uma bênção. Nós estamos aqui aprendendo sobre a igreja eleita, a igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo, baseada no livro de Efésios. Então está uma bênção, venha participar, venha aprender da palavra de Deus. Quinta-feira, o nosso culto de propósito. Então venha buscar ao Senhor, sempre lembrando, irmãos, que nós precisamos agendar. Então agende, corre lá no WhatsApp e agende para que você possa estar aqui cultuando e adorando a Deus. Assim como nos domingo pela manhã às 8h30 e domingo à noite às 19 horas. Agende, deixe lá o seu nome para você estar adorando a Deus. Amém? Glória a Deus. Então agora vamos para casa, debaixo da graça de Deus. Você que nos assistiu, você que nos viu pelas redes sociais, um grande abraço e que a presença de Deus seja constante na sua casa. Amém? Senhor maravilhoso Deus, nós vamos para casa agora, Pai, com a certeza que tudo, Senhor, está consumado e que falta muito pouco para nós termos a nossa vitória por completo. Então faça, Senhor, que nós não desistimos, que nós não paramos no meio da caminhada, porque está próximo de o seu Filho Jesus voltar para nos resgatar, para levar como a sua noiva. Está próximo do noivo vir em encontro da noiva e buscar a sua igreja eleita, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Então vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe, porque se Deus é por nós, será contra nós ninguém. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus.